A gente vai mergulhar na história de um verdadeiro gigante industrial que foi levado ao seu limite. E não foi por uma tempestade ou uma colisão, não. Foi por um inimigo silencioso que crescia por dentro. É uma história que mostra, sabe, como pequenas falhas, uma depois da outra, podem levar a uma catástrofe que estava prestes a acontecer. Vamos entender como tudo isso se desenrolou. Imagina só a cena. A 130 quilômetros da costa do Brasil, uma estrutura imensa, do tamanho de uns 3 campos de futebol, cheia de água oleosa, começa literalmente a se partir. O risco ali não era só perder a plataforma. Era o começo de um desastre ambiental de proporções gigantescas que podia devastar o oceano. Então, a grande pergunta que os investigadores tinham que responder era essa: como é que uma estrutura tão massiva, tão robusta, pôde chegar tão perto de um colapso total? Pois é, a resposta estava escondida em uma série de decisões e também de omissões, que aconteceram muito antes das primeiras rachaduras sequer aparecerem. Para entender o que aconteceu, a gente precisa ir direto ao ponto, ao epicentro físico do quase desastre. É um único compartimento dentro desse navio gigantesco. Um lugar que, sozinho, conta a história de como tudo deu tão errado. Olha só, de todos os 24 tanques que essa embarcação tinha, o problema começou todo aqui no tanque 5P, que ficava a bombordo, na parte de trás. Foi o ponto zero de uma falha que começou a se espalhar. E a gente não está falando de uma falha pequena, não. As rachaduras que apareceram no começo foram se juntando e placas de aço inteiras começaram a se soltar do casco. O resultado? Um buraco de impressionantes 37,7 metros de comprimento. Isso é maior que uma baleia azul, só para se ter uma ideia. Essa imagem, ela foi tirada de dentro do tanque e mostra a causa física de tudo. O aço, que devia ser uma barreira impenetrável, foi literalmente comido pela corrosão. É um nível de estrago que, sinceramente, é chocante de se ver. Tá, mas o que causou uma corrosão tão agressiva assim? Não foi um fator isolado. Foi, na verdade, uma combinação de 3 elementos que criaram a tempestade perfeita. Vamos desvendar agora essa receita para o desastre. Primeiro, colocaram o fluido errado dentro do tanque. Segundo, faltava uma camada de proteção que era crucial. E terceiro, o sistema de defesa que deveria estar lá para proteger o casco já tinha passado da validade. Cada um desses erros foi piorando o anterior, sabe? Criando uma verdadeira espiral de falhas. O ponto central da questão é esse. O tanque foi feito para guardar óleo, que até dá uma certa proteção contra a corrosão. Só que, na prática, ele foi usado para guardar água produzida, que é uma substância muito mais agressiva. Foi um erro fundamental de compatibilidade entre o projeto e o uso real. E para piorar a situação, o tanque não tinha um revestimento de epóxi, que é tipo uma pintura super resistente. E não para por aí. O sistema de proteção catódica, que basicamente usa umas peças de metal que se corroem no lugar do casco para protegê-lo, foi projetado para durar 10 anos. Na época do acidente, a embarcação já operava há mais de 12, ou seja, as defesas estavam completamente desativadas. Ok, a corrosão explica o como o casco falhou, mas não explica o porquê. Por que essa embarcação, com suas defesas vencidas, se deteriorando dia após dia, ainda estava no mar, muito depois do fim da sua vida útil? Essa cronologia aqui, ela diz tudo. A produção parou em junho de 2018. Mas no mesmo mês, as caldeiras que precisavam para descarregar o óleo que sobrou simplesmente quebraram. O navio ficou preso no mar, o tempo foi passando, a vida útil expirou oficialmente em janeiro de 2019 e 7 meses depois, o casco não aguentou. Foi uma cascata de falhas que poderia, assim, ter sido evitada. E é isso que nos leva à verdadeira causa raiz. A falha não foi só no aço do navio ou numa caldeira quebrada. A investigação oficial descobriu que a falha estava no próprio sistema, na gestão, na supervisão e na cultura de segurança como um todo. A investigação oficial usou essa ferramenta, a árvore de falhas, para mapear como um monte de pequenas falhas se combinaram para criar um desastre gigante. Parece complexo, eu sei, mas no fundo tudo se resume a erros humanos e falhas na organização. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: as inspeções que deveriam ter pego a corrosão a tempo nunca foram feitas. O projeto original já não era adequado para o uso que deram para o tanque. A gestão falhou em fiscalizar os contratados e em manter uma equipe com gente suficiente. E o mais grave, existia uma cultura que simplesmente subestimava o risco de deixar o navio velho e parado no meio do mar. E talvez nada ilustre melhor essa falha do sistema do que essa frase aqui. Em 2013, 6 anos antes do colapso,
Um relatório oficial dizia que o tanque 5P estava em condições satisfatórias. A gente sabe agora que a corrosão já estava num estágio avançadíssimo. A diferença entre o que estava no papel e a realidade era gritante e perigosa. O naufrágio completo foi evitado por muito pouco, mas esse incidente deixou lições importantíssimas sobre prevenção, sobre custo e sobre a responsabilidade de gerenciar essas infraestruturas complexas até o fim da vida delas. O contraste aqui é simplesmente impressionante. O custo de aplicar um revestimento de epóxi, que muito provavelmente teria evitado o desastre, seria mínimo se comparado com os 250 milhões de reais que foram gastos na resposta de emergência. A falsa economia na prevenção acabou levando a um custo astronômico. As recomendações oficiais, no fim das contas, buscam quebrar esse ciclo de falhas. Elas pedem projetos mais robustos, inspeções que de fato aconteçam e sejam levadas a sério, equipes completas e, o mais importante, reconhecer que a segurança não acaba quando a produção para. A fase de descomissionar, de desmontar a estrutura, é tão crítica quanto a operação. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final que vai muito além desse caso. A história do tanque 5P não é só sobre um navio. É sobre todas as pontes, usinas e plataformas que estão envelhecendo ao nosso redor. Como é que a gente mantém a vigilância para que a próxima falha, silenciosa e invisível, não pegue todo mundo de surpresa?